Olá, alunos do SEJA, do Centro de Educação de Jovens e Adultos. Aqui é o professor Daniel de Literatura. Trabalho com literatura e língua inglesa aqui na cidade de Marília há mais de 15 anos. E estou aqui para dar uma palavrinha daquilo que eu amo, do que eu sei fazer, que é falar um pouquinho de literatura, falar um pouco de leitura, de escritores e levar conhecimento até as pessoas. Estou a convite do professor, coordenador e doutor João Paulo Francisco de Souza, que me fez esse convite. Eu aceitei com muita honra, com muito orgulho, de falar um pouquinho de literatura com vocês. O objetivo aqui é o nosso crescimento intelectual, nosso crescimento educacional, e que a gente possa, através da literatura, fazer algumas reflexões importantes de vida e que a gente possa evoluir com essa nossa conversa. Eu quero começar esse nosso bate-papo com uma pergunta. Quero saber se vocês gostam de ler, se vocês têm acesso a livros e se vocês gostam de ler. Espero que a resposta tenha sido que sim, que vocês gostam de ler. E mesmo que você não goste de ler, que você possa ter a oportunidade, através dessa aula, de repente fazer uma primeira leitura ou uma segunda leitura. Eu estou dando essa aula para alunos variados, de diferentes níveis, acredito. Então, alguns já mais engajados na leitura há mais tempo e outros que talvez vão começar a ler agora, vão partir de algum ponto inicial nesse momento. Então, vamos lembrar que a leitura ela é essencial para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. A leitura ela nos permite viajar por mundos imaginários. A leitura ela nos dá mais criatividade, nos dá conhecimento, ela contribui com o nosso senso crítico e é uma ferramenta imprescindível de qualquer estudante, de qualquer professor que esteja na área educacional, e eu diria de qualquer ser humano que queira evoluir em algum sentido na vida. Ele precisa manter um hábito saudável de leitura. Então espero que a resposta tenha sido sim, que vocês são leitores, porque hoje a gente vai falar de um escritor e vai fazer uma leitura no final dessa aula. O escritor de quem eu vou falar, ele é apelidado de Bruxo, Bruxo do Cosme Velho. Cosme Velho é o bairro que ele morava, no Rio de Janeiro. E Bruxo porque ele era um feiticeiro das palavras, um homem muito culto, muito secreto, muito misterioso, e que deixou para a gente obras incríveis, como por exemplo uma bem famosa que se chama Dom Casmurro, outra que se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas. Será que você já sabe quem é esse escritor? Ele foi simplesmente o maior escritor que nós já tivemos no nosso país até hoje. Em 500 anos de história, nenhum escritor superou a escrita desse que foi o maior mestre da língua portuguesa no Brasil. Estamos falando dele, Machado de Assis. O que você esperaria de um sujeito que é negro, pobre, nascido no morro, chamado de Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, veio de um país onde a escravatura ainda acontecia, é bisneto de escravos, portanto, provavelmente sofreu muito preconceito racial, ele e a sua família. Era gago, tinha ataques de epilepsia, passava mal na rua e era acudido por estranhos, e praticamente nunca frequentou a escola. Se sustentou na infância vendendo doces de porta em porta, porque veio de uma dificuldade financeira extrema na sua família. O que você espera de um sujeito que tem esse tipo de vida, essas dificuldades na vida pessoal? Você espera que ele nada se torne, ou se espera que nada seja bom para ele no seu futuro? Essa é a história do nosso maior e melhor escritor. Machado de Assis é simplesmente o maior escritor do Brasil, e dizem que se ele tivesse escrito em outras línguas, infelizmente ele só escreveu em língua portuguesa, mas se ele tivesse escrito em outras línguas, ele teria sido considerado o maior escritor do mundo, um dos maiores escritores do mundo. Então tá aí o nosso querido Machado de Assis, uma imagem dele, tá? Uma imagem que representa quem ele foi. E eu queria falar para vocês de uma obra dele, de um livro dele. Não de um livro clássico, famoso. Ele fez, como eu disse, Dom Casmurro, ele fez Memórias Póstumas, que são livros grandiosos. Mas eu estou aqui para falar de um outro livro dele, que na verdade é este, chamado de Páginas Recolhidas. Páginas Recolhidas é uma coletânea de pequenas histórias que o Machado de Assis criou. E eu vou falar de uma história desse livro e vou pedir para que no final da aula você leia essa história, tudo bem? Então eu vou te contar um pedaço dessa história e depois eu vou deixar que você se atualize e leia e consiga chegar até o desfecho dessa história, onde eu vou contar apenas uma parte dela.
tá? Sem dar o spoiler, sem dar o final, sem te contar o desfecho. Vamos lá, vamos começar então. Então aqui começa a nossa história. Ela se chama Missa do Galo, está no livro Páginas Recolhidas do Machado de Assis. Missa do Galo é a missa que que acontece à meia-noite da noite de Natal, de 24 para 25 de dezembro. Existe essa missa, né, a missa natalina, chamada de Missa do Galo. Segundo as velhas tradições, um galo cantou fortemente numa noite em que se deu a celebração do nascimento de Cristo. Então ficou apelidada de Missa do Galo, essa missa que se dá na passagem aí do Natal. Ele nunca tinha assistido, o nosso narrador Nogueira, nunca tinha assistido a Missa do Galo. Então ele saiu de Mangaratiba, que era a cidade dele, e foi para a capital do Rio de Janeiro, para se hospedar na casa do Menezes, que era um velho amigo. Então ele entra na casa do Menezes e fala: Menezes, eu posso ficar na sua casa até a meia-noite só para assistir a missa? E o Menezes fala: claro que você pode, velhos conhecidos que eram. Só que o Menezes, ele diz: eu não vou estar aqui no momento que você for à missa. Você pode ir com o meu vizinho, um velho conhecido seu também. Então, o Nogueira estava combinado de, quando desse meia-noite, ir junto com o vizinho ali da casa até essa missa. E o Menezes não estaria. Onde o Menezes estaria? Estaria traindo a esposa. Ele falava para toda a casa, para as empregadas e para a própria esposa, que ele iria no teatro. E, na verdade, toda a casa sabia que não existia nenhum teatro, que ele, na verdade, estava indo até a casa da sua amante. Então ele se prepara e sai e diz assim: Nogueira, você vai ficar com uma chave caso você precise sair e voltar. E boa missa para você. E ele se vai para a casa da amante. O Nogueira então fica ali na casa esperando o horário da missa. Quem está na casa naquele horário? É a esposa do seu amigo Menezes, que é a Conceição. A Conceição e a mãe dela estão na casa, somente as duas. E o Nogueira está ali sozinho, esperando o horário da missa, se entretendo com uma leitura, e de repente ele escuta passos no corredor. E quem está descendo as escadas é justamente a Conceição, a esposa do Menezes. Ela desce, ela tem um roupão mal apanhado na cintura, ela desce e ela pergunta: o que está fazendo? E ele se assusta. Desculpa, ele fala assim: desculpa, eu te acordei, eu não deveria ter te acordado, me desculpa. Ela fala: não, acordei por acordar. O que você está lendo? Ele fala assim: estou lendo Os Três Mosqueteiros. E ela fala assim: gosta de leitura? Ele fala: gosto. E eles vão trocando informações sobre leituras. Ela diz assim: o meu romance favorito é A Moreninha. E ele fala assim: eu tenho esse livro também, lá na minha cidade, em Mangaratiba. E assim os dois começam uma conversa que vai durar por algumas horas, por algum tempo, até o horário da missa. Veja que situação se instaurou ali. Você tem um casal, Conceição e Menezes. No caso, o Menezes saiu para trair a esposa. O Nogueira é solteiro e está na casa do Menezes, conversando perto da meia-noite, só os dois em silêncio na sala, conversando baixinho sobre leituras, sobre literatura e sobre A Moreninha, que inclusive é um grande romance da nossa literatura. Que tipo de clima está se criando ali? A possibilidade óbvia de que a Conceição e o Nogueira possam ter algum caso, ou possam se beijar, ou possam, enfim, constituir algum tipo de affair, de laço afetivo ali entre os dois naquele momento. E enquanto a conversa vai se dando, o tempo vai correndo. E ele vê que a Conceição ela tem um roupão apanhado na cintura, um roupão que pode cair a qualquer momento, dando para a cena um ar de mais sensualidade. Ao mesmo tempo, ela parece que às vezes para e fica olhando fixamente para ele, e ele se deixa hipnotizar pelo olhar dela, e ela é uma mulher lindíssima, e ele fica de queixo caído por ela. Tem certos momentos na conversa em que parece que os dois vão se beijar, e depois parece que não vão mais. Me lembro de uma parte em que ele olha para um quadro na sala e fala assim: veja, Conceição, esses quadros são muito bonitos, e na verdade o quadro é de uma mulher nua. E a Conceição fala assim: eu não gosto desse quadro. Esse quadro ficaria melhor na sala de um barbeiro, não aqui na minha casa. E assim o Nogueira começa a pensar na possibilidade de que ela não queria nenhum envolvimento com ele, porque ela não gosta de quadro de mulheres nuas. Então ele passa a ter a dica de que ele não deve agir. Assim, vai se criando um suspense tal
que ele não sabe se ele deve ou não deve agir, ele deve ou não deve beijá-la. Existe aqui nesse conto uma questão muito ética, uma questão muito moral. Estaria certo ele beijá-la? Com certeza não, porque ela é uma mulher casada. Também não estaria certo, porque ela é casada com um amigo dele. Mas veja, existe um outro lado. Esse amigo dele saiu para trair a esposa, o que daria a ela, talvez, o mesmo direito. Também tem a questão de que ele poderia beijá-la sem que ninguém ficasse sabendo, uma vez que só estavam os dois ali, naquele cômodo, conversando abertamente. Então, no conto, vai se criando um suspense grande em torno desse possível enlace dos dois. E quando está chegando perto da hora da missa, ele tem que decidir se ele beija ou não beija a mulher do seu amigo. E quando está chegando perto da meia-noite e o tempo vai correndo, ele escuta uma batida na porta. E essa batida diz: Missa do Galo. Quem que bateu na porta? O vizinho que tinha combinado de ir com ele. Então ele escuta a batida na porta. Missa do Galo. Então ele se levanta e fica naquela espécie de dúvida se ele deve ir à missa, se ele deve ficar e beijar a moça ou não. E ele olha para ela, olha para a porta, pensa se deve ir ou se não deve, e o que vai acontecer nesse desfecho. Se ele foi à missa ou se ele beijou a mulher do amigo, é o que você vai descobrir através dessa grande leitura, que vai ser encaminhado um documento junto para você com esse vídeo, para que você faça essa grande leitura de Machado e descubra qual é, enfim, o desfecho dessa história. Espero que vocês gostem desse desfecho, que gostem desse conto e que leiam do começo ao fim, porque ler Machado vale muito a pena. Um grande abraço e até logo.